Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 12, ao concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítimo e Ambiental. Meu nome é Júnia, sou professora de vocês, então vamos lá. Bem, primeiramente eu vou falar sobre a nossa super promoção de aniversário que está dando 55% de desconto. Material aqui que é este material apresentado: caderno de questões, apostila de lei seca, 14 simulados e o planejamento de estudos. O valor normal, R$ 89,90, com 55% de desconto, está saindo por R$ 39,56 por tempo limitado. Qual que é o cupom de desconto? Abaco 55, tudo maiúsculo. Então vamos à nossa aula. Bem, hoje a gente vai tratar do decreto 2.596, de 18 de maio de 98. Do que se trata este decreto? Gente, esse decreto ele regulamenta a Lei 9537, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. É um complemento dessa lei. E a gente já tratou dessa lei aqui, tá? Então, essa aqui é um complemento dessa lei. O que ele é? Então, o que faz? É um regulamento de segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Tá vendo? A lei está sob vigência e veio o decreto para regulamentar. Então, vamos lá. Capítulo 1, do pessoal. Os aquaviários constituem os seguintes grupos. Primeiro grupo, marítimos, que são tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação em mar aberto, apoio marítimo, apoio portuário e para navegação interior nos canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. Quem que é o grupo 2? São os fluviários, que são os tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação interiores nos lagos, rios e de apoio portuário fluvial. Vamos lá. Marítimo, tá vendo? A gente entende que tem a opção de mar aberto, apoio no mar, apoio no porto, tá vendo? No porto, no mar, tá? Navegação, aí pode navegar também em canais, lagoas. Agora o fluviário não, eles já são tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação interior nos lagos, rios de apoio portuário fluvial. Aqui não citou o mar, tá? Então aqui já é uma diferencinha que você pode estar fazendo sobre o marítimo e o grupo fluviário. Grupo 3, pescadores. São os tripulantes que exercem atividades a bordo das embarcações de pesca. Isso aqui é tranquilo, né? Grupo 4, mergulhadores. São os tripulantes ou profissionais não tripulantes Mergulhadores são os tripulantes ou profissionais não tripulantes com habilitação certificada pela autoridade marítima para exercer atribuições diretamente ligadas à operação de embarcação e prestar serviços eventuais a bordo ligados às atividades subaquáticas. Então, sempre tem que lembrar que os mergulhadores eles têm que ter habilitação, tá? Quinto grupo são os práticos, que são aquaviários não tripulantes que prestam serviço de praticagem embarcados. Sexto grupo, agentes de manobra e docagem. São os aquaviários não tripulantes que manobram navios nas fainas em diques, estaleiros e carreiras. E parágrafo único. Os grupos de aquaviários são constituídos pelas categorias constantes do anexo 1 a este regulamento, tá? Os anexos, gente, eu não coloquei. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na internet, digitar o número desse decreto, que vai aparecer, vocês vão ler a lei toda, tá? É importante vocês lerem e analisar os decretos, os anexos, tá bom? Os amadores constituem um único grupo com as categorias constantes do anexo 2, do anexo 1 a este regulamento. Mas a gente já falou dos amadores na lei 9537, tá? Da navegação em embarcações. A navegação para efeito deste decreto é classificada como mar aberto, que é realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas, podendo ser de longo curso, que é realizada entre portos brasileiros e estrangeiros, interessante isso aqui, e cabotagem, que é realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou estas vias navegáveis interiores. Apoio marítimo. É realizada para apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica exclusiva, que atuam nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. Interior, a gente falou aqui, né?
da mar aberto, agora vamos falar aqui da interior. É realizada em hidrovias interiores, assim consideradas rios, lagos, canais, lagoas, baías, âncoras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. Parágrafo único. A navegação realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e instalações portuárias é classificada como de apoio portuário. Então, para esse efeito, a gente tem a navegação é classificada como mar aberto e interior, tá? Mas a gente tem um parágrafo único que fala que a exclusiva nos portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e instalações é classificada como navegação de apoio portuário, tá? A gente tem essas duas e, como exceção, a gente tem essa aqui ainda, apoio portuário. Caberá à autoridade marítima estabelecer os requisitos para homologação de estações de manutenção de equipamentos de salvatagem. A autoridade marítima poderá delegar competência para entidades especializadas, públicas ou privadas, para aprovar processos, emitir documentos, realizar vistorias e atuar em nome do governo brasileiro em assuntos relativos à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental. Daqui até aqui, 3 pontos do seu edital. Citou aqui, tá vendo? Muitas das leis, o seu edital tem vários pontos, mas esses pontos estão divididos dentro das leis que ele cobrou. Então, assim, você já tá vendo bastante coisa do seu edital, tá bom? Do serviço de praticagem. O serviço de praticagem é constituído de prático, lancha de prático e atalaia. Das infrações e penalidades. Constitui infração às regras do tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito deste regulamento, de normas complementares emitidas pela autoridade marítima e de ato ou resolução internacional ratificado pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades indicadas em cada artigo. É de competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do certificado de habilitação, respeitando os limites estipulados neste regulamento. As infrações para efeitos de multa estão classificadas em grupos, sendo seus valores estabelecidos pelo anexo 2 a este regulamento. Para efeito deste regulamento, o autor material da infração poderá ser. Vamos lá. O tripulante, o proprietário armador preposto da embarcação, a pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação, o construtor ou proprietário de obras sob ou às margens de águas, o pesquisador, explorador ou proprietário de jazida mineral sobre ou às margens de água, o prático, o agente de manobra e docagem. A penalidade de suspensão do certificado de habilitação estabelecida para as informações previstas neste capítulo somente poderá ser aplicada ao aquaviário ou amador embarcados e ao prático. A infração e seu autor material serão constados no momento em que for praticada a infração, mediante apuração por inquérito administrativo. A reincidência para efeito de gradação das penalidades deste regulamento é a repetição de prática da mesma infração em um período igual ou inferior a 12 meses. Interessante isso aqui, ó. Vi uma questão de prova aqui. Parágrafo único. A reincidência implicará em caso de pena de multa ou suspensão do certificado de habilitação se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na multiplicação da penalidade por 2, 3 e assim sucessivamente, conforme as repetições na prática da infração. Bem, pessoal, seção 2. Das infrações imputáveis a autores materiais das penalidades. O que eu vou pedir para vocês para fazerem? Vocês vão ler toda essa seção. Porque conduzir embarcação ou contratar tripulante sem habilitação para operá-la. A penalidade está no grupo E da multa, no anexo. Então, vocês vão ler e vocês vão lá no anexo para saber qual que é a penalidade, tá? Aí vocês vão estar estudando toda essa seção aqui. Vou passar ela para não ficar o vídeo muito longo, tá? Então, aqui, ó, é um pouquinho grande. Muito importante que vocês leiam toda essa parte, tá? Aí aqui a gente vai chegar no capítulo 5º, que é das medidas administrativas.
As medidas administrativas serão aplicadas pelo representante da autoridade marítima por meio de comunicação formal ao autor material. Quem é autoridade marítima, gente? Ministério da Marinha. Esta é a autoridade marítima. Então, um representante da autoridade marítima por meio da comunicação formal ao autor material. Autoridade marítima, Ministério da Marinha. Mas poderá ter representantes aqui. Em situação de emergência para preservar a salvaguarda da vida humana ou a segurança da navegação, a medida será aplicada liminarmente, devendo a comunicação formal ser encaminhada posteriormente. E a autoridade marítima ouvirá o Ministério dos Transportes quando do estabelecimento de normas e procedimentos de segurança que possam ter repercussão nos aspectos econômicos e operacionais do transporte marítimo. Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão resolvidos pela autoridade marítima, que, como eu disse, é o Ministério da Marinha. Então, pessoal, como eu falei com vocês, essas infrações aqui, muito importante que vocês leiam, tá? Ela é um pouquinho grande, são diversos artigos, mas aqui exemplo, eu vou ler alguns para vocês. Conduzir embarcação ou contratar tripulantes sem habilitação para operá-la. É uma infração? É. Infrações relativas à documentação de habilitação ou controle de saúde, que é, não possuir a documentação relativa à habilitação ou ao controle de saúde. É infração? É. Então vocês leiam tudo para saber o que são infrações. E para você saber a penalidade, é multa de qual grupo? Não sei se isso é muito interessante. Não acredito que vão cobrar isso na sua prova, mas não posso te dar certeza 100%. Então, sim, eu aconselho vocês a lerem as penalidades. Se puder ir lá no anexo, imprima o anexo e dá uma lida nele. É muito importante, tá? Então, portar a documentação relativa à habilitação ao controle de saúde desatualizada é infração. Então, é importante que vocês saibam quais são as infrações. São diversas, tá? Então, assim, não deixem de ler. Eu não vou ler aqui porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Vou gravar só de questões. E vou cobrar essas penalidades, tá? Então, para vocês estarem bem atualizados, leiam, tá bom? E a nossa aula termina por aqui. Só mais uma vez aqui para vocês. Nosso material de 89 por R$ 39,56. Cupom de desconto Abaco 55, tudo maiúsculo. Abraços e até o próximo vídeo.